Beleza direitinho? Bom, me deram essa missão pra gente hoje, da gente falar sobre o egoísmo, né? Foi tirado na semana passada, na quarta-feira, pra gente entender o significado dessa palavra, né? O que significa o egoísmo. Então, o egoísmo é uma palavra pequenininha, né? Simples, e a gente costuma falar dela normalmente em relação ao outro, né? Naquela hora que a gente tenta conseguir alguma coisa, o outro não segue, a gente diz assim: você é egoísta. Quem já não fez isso? Não é verdade? Acho que esse é o uso mais amplo da palavra egoísmo. Hoje a gente vai ver, por dois espíritos, Emmanuel e Pascal, duas visões sobre essa palavra, tá certo? O que significa essa palavra para o Evangelho. E daí a gente vai comentar sobre cada coisa dessa, tá bom? Vamos começar então lendo a primeira parte, que Emmanuel nos dá a impressão dele do que é o egoísmo. Então eu vou ler para vocês aqui. O egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque nesse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto, deixai que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhes entravam ao mar. Extirpar o egoísmo na terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Bom, vamos comentar só essa primeira parte aqui, sobre a visão de Emmanuel sobre o egoísmo. Então ele chama o egoísmo de monstro devorador, de chaga, mal da humanidade. O que significa isso? Como é que a gente se encaixa nesse contexto? Já que a gente usava tanto egoísmo para o outro, agora ele fala que a gente tem que chipar o egoísmo dentro da gente. Então como é que a gente consegue entender isso? Bom, o egoísmo aqui na visão de Emmanuel e do Evangelho, ele colocou Jesus Cristo como exemplo. Então, uma coisa muito simples que Pôncio Pilatos fez, todo mundo conhece esse relato de Pôncio Pilatos e Jesus Cristo? Ele fez: bom, se vocês que são súditos deles acham que deve ser crucificado, então ele lavou as mãos. Então, um sinal de egoísmo. Como é que a gente se encaixa nesse ponto? O egoísmo na nossa vida, ele vem de forma muito sutil. Às vezes é naquele momento até da gente fazer uma caridade. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de fazer uma caridade, por um segundinho a gente hesita e sabe, será que eu devo fazer mesmo? Aquele segundinho que a gente para e pensa assim, que não é aquela coisa espontânea, né? Vou fazer, mas a gente para e pensa assim: poxa, será que eu devo fazer isso mesmo? Aquilo ali é a pontinha do egoísmo lá dentro da gente, né? O egoísmo aparece também na hora que a gente
o irmão da gente pede perdão, o irmão no sentido geral, né? Pode ser qualquer pessoa, e a gente acha que ele não é merecedor, né? Que ele merece uma punição, ou ele merece toda a nossa satisfação. Isso não é egoísmo? Agora, olha só a grandeza do egoísmo. Emmanuel diz aqui, ó, que o egoísmo ele está barrando o progresso da humanidade. Se o egoísmo está dentro de nós, quem está barrando o progresso da humanidade? Não. A gente mesmo. Será que você se sente responsável por isso? Já parou para pensar? A gente critica tanto a humanidade, né? Mas ainda há tanta violência, ainda tem tanta pobreza, ainda tem tanta diferença racial, social, e a gente não para pensar que a culpa é nossa mesmo. Não é verdade? Porque a gente não pode se isentar, né? Porque nós fazemos parte da humanidade. E às vezes os nossos gestos mínimos, a gente pode começar a modificar isso. E a Emmanuel deixa muito claro: o egoísmo está onde? Dentro da gente. Não é isso? Então ficou claro para vocês essa parte agora? Então o egoísmo já não está mais dentro do outro, né? O egoísmo está onde? Dentro da gente. Tá certo? Então é na hora que a gente tem paciência com os nossos pais, por exemplo, né? Porque nossos pais às vezes não entendem a forma que a gente vive com as nossas escolhas. Então às vezes a gente se revolta, né, com eles, diz que eles são antiquados, que você pensa diferente. Então cadê a paciência, né, para entender o momento, entender que são pessoas que talvez estejam num momento diferente do nosso, não é verdade? A falta de paciência com os filhos também, né? A gente achar que a gente tem a sabedoria suprema de educar os filhos, e que a gente sabe que os filhos hoje às vezes surpreendem a gente, né? Às vezes educando a nós os pais. É isso mesmo? Então a paciência falta, por exemplo, quando a gente trata o irmão, né? Que a gente julga o irmão bem rápido, né? Às vezes não é nem com a gente, mas a gente vê ele fazendo alguma coisa e diz: pô, esse cara merecia isso, né? Então tudo isso é egoísmo, tá certo? Porque só cabe a Deus o julgamento, né? Não cabe a gente julgar ninguém. A gente só cabe o quê? A caridade. Não é isso mesmo? Aí Emmanuel diz aqui, então, ó, eu entendi aqui que, bom, se a gente tirar o egoísmo, todos os nossos problemas estão resolvidos da humanidade. Já parou para pensar? Um problema que está dentro da gente, que só é de se modificar e as coisas começam a acontecer, e é um mal que está travando o progresso da humanidade. Então é uma atitude pessoal. Então a gente não depende do governo, a gente não depende do nosso chefe, não depende de nossa mãe, não depende dos nossos filhos, a gente só depende da gente mesmo. Então com um pouquinho de atitude positiva, né? Tentando barrar esse sentimento de egoísmo, a gente consegue modificar, mesmo que energeticamente, a humanidade, né? Dando nossa contribuição. Bom, no final aqui ele ainda fala assim, que a caridade é o inverso do egoísmo. Então, quem achou que era o mestre da caridade, tem muito por andar ainda, né? Porque o egoísmo não está dentro da gente. Então, a caridade plena, ela só está presente na ausência do egoísmo. Tá certo? Isso não quer dizer que a gente não pratique coisas boas, né? Nós não somos de todo o mal, né? Mas a gente não pode perder o foco de que a gente precisa melhorar isso, tá? A gente precisa remover essa energia negativa que é o egoísmo. E o egoísmo, ele é filho do... O egoísmo, ele é filho do orgulho. Ele só existe por causa do orgulho, né? Porque é o orgulho que não deixa, que fere a gente, tudo a gente se machuca, tudo a gente se contrai, tudo a gente acha que está sendo punido, tudo a gente acha que a gente merecia outra coisa. Tudo isso é orgulho, né? Por achar que a gente merece. Mas lendo a palavra de Emmanuel aqui, eu começo a entender que a gente precisa fazer, né? Se modificar. Agora vamos ver uma visão que complementa a visão de Emmanuel,
é a visão do outro espírito chamado Pascal. Olha que coisa interessante que ele fala. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis e vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte, então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aquele que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmos respeitados. Bom, Pascal complementa o que a gente viu, né? Só que ele faz uma relação aqui já diretamente com a família, com as relações. E engraçado aqui, que eu achei interessante, é que ele chama a atenção uma coisa que lendo o texto eu não tinha percebido logo, que ele fala sobre a segurança, né? A gente fala segurança, o que está por trás de segurança no mundo? A gente fala assim, o mundo está tão perigoso, né? A gente não pode mais sair nas ruas, violência. Mas o que está por trás disso? O egoísmo. O que leva a pessoa a tirar a vida de outro? O que leva a pessoa a roubar? O que leva a pessoa a enganar o outro? Se não for o egoísmo e o orgulho. Então vejam que está tudo conectado. Se a gente conseguir, se a humanidade conseguir essa façanha de tirar o egoísmo das suas vidas, olha quanta coisa a gente resolve. A gente não precisa nem fazer campanha na rua, né? Para baixar preço de ônibus, não é nada, porque tudo acontecer naturalmente. Porque os preços das coisas, a economia, tudo isso é foco do quê? Do egoísmo. Né? Das pessoas sempre querendo mais, né? Os empresários sempre querendo ganhar mais, as pessoas sempre achando que o governo leva das coisas de graça ou cobrando menos. Então é uma luta entre duas partes que na verdade bastaria que uma cedesse, né? A questão do orgulho, tá certo? Do egoísmo. E outra coisa que ele fala também é que a gente não pode dizer que a gente não teve modelo. Como é que faz isso? Como é que não é orgulhoso? Como é que não é egoísta? A gente tem um modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha tudo para ser orgulhoso, né? Ele era o supra-sumo, ele não era na humanidade naquela época. Ele tinha o poder de cura, sabedoria, desde 12 anos de idade que ele já dava sermão. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa que sobressaísse e fosse orgulhoso de quem ele era. Mas imagine, ele deixou um modelo de caridade. Deixou um modelo onde, como o Pascal fala aqui, de prostitutas, criminosos, todos chegavam para ele e ele não tinha um olhar diferente para essas pessoas. Ele olhava para essas pessoas da mesma forma. Então ele curou tanto um quanto o outro, deu palavra de alívio tanto para um quanto para o outro. Então ele não fez distinção entre as pessoas, tá certo? Então nesse momento, sem sombra de dúvida, Jesus Cristo não tinha essa chave que era o egoísmo, tá certo? Então por que a gente que tem que fazer uma coisa do tipo, fulano merece o meu perdão, fulano merece a minha compreensão, não, fulano eu lavo as mãos com fulano, eu fiz tudo o que era possível. A gente está pegando um modelo de quê? De Pôncio Pilatos. Então a gente às vezes pega os modelos que são os errados, ao invés de a gente pegar os modelos que são certos. Com aqui eu não estou dizendo que é fácil, né? A gente sabe que não é fácil.
Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, esse capítulo que a gente está lendo é o capítulo 11 do livro do Evangelho. E olha qual é o título do capítulo. Ó. Amar o próximo como a si mesmo. E um desses itens é o egoísmo. Isso já é a chave, a resposta para a pergunta. Então, como é que eu consigo melhorar essa questão do egoísmo? Aí a resposta: amar o próximo como a si mesmo. Se a gente ficar aqui a noite toda, para todo mal que a gente falar, eu vou ler: amar o próximo como a si mesmo. Isso é a resposta para todas as perguntas. Então, tudo que a gente não quer que faça com a gente não faz com o próximo. Né? Então, se uma atitude de egoísmo, a falta do perdão, por exemplo, quem que não quer ser perdoado? Né? Quem é que não quer ser ouvido? Quem é que quer ser deixado para trás? Quem é que quer ser excluído? Ninguém. Então, por que a gente vai fazer isso com as pessoas? Não é verdade? E muito pior se a gente faz isso com nossas famílias, com os filhos, com os tios, com mãe e pai, com parentes, com avós, que são as relações mais diretas que a gente tem, né? Então, como é que eu posso pensar, pretender amar o próximo como a si mesmo, desse jeito? Faz sentido isso? Então, o egoísmo é só uma partezinha desse capítulo. Tem outros: a fé e a caridade. Tem outras coisas aqui que, se a gente for ler, a gente vai ficar triste, né? Porque o caminho é longo. Mas a forma é fácil. Só você pensar. Todas as vezes que você parar para pensar de que aquilo que eu estou fazendo eu não gostaria que fizesse comigo, imediatamente você tem uma reação contrária. É só um exercício. É porque a gente está acostumado a fazer as coisas sem pensar, né? Vai do impulso. Às vezes aquela pessoa que a gente não gosta, quando ela chega, a gente já olha e já fica todo preparado para fazer o que a gente sempre fez com ela. Não é verdade? Por exemplo, quem não já viu uma casa que tem mais de uma criança, quando uma coisa quebra, aí a mãe fala: fulano, às vezes coitado, estava quieto, que nem se mexeu, mas ela já está na cabeça de sempre as coisas que apontam ele, não é verdade? Isso é uma coisa mínima, né? Mas o cérebro da gente, ele é treinado para isso, a gente mesmo programa ele para isso. Então o que a gente tem que fazer é desprogramar o cérebro e começar a programar coisas positivas, tá certo? Então toda vez que a gente vê, por exemplo, uma pessoa que a gente não gosta, o que a gente deve fazer? Quem tem uma sugestão aí? Ninguém sabe, né? Hã? Agora que vai ter consciência, né? Então, começa a trabalhar com cuidado. Faz oração, né? Uma vibração. Pois é, faz um pensamento positivo, né? A gente tem que fazer tudo o que a gente pode, tá certo? Até aquele negócio de amarrar um cordãozinho no dedo para lembrar. A gente tem que fazer qualquer coisa, o que a gente não pode é ficar parado. Tá certo? A gente tem que se mexer. Porque, pelo que eu entendi, ficou muito claro nos dois visões dos dois espíritos, de Emmanuel e Pascal, é que o tempo já acabou. Não era para isso que estava acontecendo. Porque quando ele diz que isso está atrasando a marcha do progresso da humanidade, isso quer dizer que a gente está atrasado. A gente já devia estar mais adiantado. Não é isso? Então, se a gente não acha que tem tempo, eu vou ver isso devagarinho, né? Tem tanta coisa ainda para pensar. Bom, pensa menos nas outras coisas e começa pelo egoísmo. Porque a gente já viu que se a gente resolver o egoísmo, a gente resolve um monte de outras coisas. Tá certo? Então tem que lembrar. Então, não vamos ficar assim a mercê do nosso cérebro, tá certo? A mercê das nossas reações intuitivas. Então a gente tem que se programar. A gente tem que pensar. Deixa o cérebro ativo, tá certo? E as formas que a gente tem é oração, cordãozinho no dedo também resolve, tá? Então inventa uma forma. O que a gente não pode mais é tolerar que a gente continue atrasando a humanidade. Porque se a gente pegar isso lá, mas a humanidade é uma coisa muito drástica, né? Eu estou atrasando lá, outros continentes, pelo amor de Deus. Mas só é para sua casa, então. Pronto, eu estou atrasando o progresso da minha casa, já é suficiente. Ou alguém acha que isso é pouco? Você acha que é pouco? Então, se eu tiver essa mentalidade de que eu ainda tenho tempo para pensar, então eu estou atrasando no mínimo alguém com quem eu me relaciono diretamente. Pai, filho, vizinho, sei lá, alguém do trabalho. Então eu estou retardando alguém além de mim mesmo, né?
Então eu tenho que pensar assim: eu não posso mais atrasar a ninguém nem a mim mesmo. Eu preciso mudar a minha atitude, certo? E como é que a gente muda a atitude? Qual é a frase que explica todas as coisas? Amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí você faz o seguinte: essa frase é fácil, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Tem algumas variantes dela, mas o significado é sempre o mesmo. Então, quando olhar para aquela pessoa que a gente não gosta, você lembra dessa frase. Lembra logo dela. Talvez não mude muita coisa do sentimento, não, mas já começa a programar o cérebro a não ter aquela reação tão negativa. Certo? E uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção nesse texto é a questão do tempo. Vocês prestaram atenção quando ele fala assim que Deus está separando o joio do trigo? Quando a gente fala assim, Deus está separando o joio do trigo, parece que Deus está olhando assim: você vai, você não vai, não é verdade? É assim que funciona? Não. Ele está lá parado esperando, e a gente que diz: eu vou, eu não vou, eu fico, não fico, não é? É a gente mesmo que está fazendo a nossa seleção. Então a gente é que está se candidatando ao progresso ou não, tá certo? Então a gente tem que fazer uma escolha: se a gente quer ser o joio ou o trigo. Todo mundo sabe a diferença do joio e o trigo? Sabe? Não é a mesma coisa, não. Até outro dia eu pensei que era a mesma coisa. Não tenho que imaginar o que é o joio e o trigo. Depois eu vi a foto dos dois, eu vi entender que é muito fácil a gente saber separar o que é joio e o que é do trigo, tá certo? E ele fala aqui também, ó, que quando a gente não muda a nossa atitude, a gente permite ou a gente alimenta essa atitude em outras pessoas, certo? Olha como ele fala aqui no final: com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Então, às vezes, a minha atitude de mudança ajuda outras pessoas a terem o mesmo tipo de atitude. Você já viu aquele negocinho do dominó? Quando a gente bota aquelas pedrinhas todas, uma do lado da outra, basta derrubar uma só, né? E o que acontece com as outras? Esse é o tal do efeito dominó, não é? Então, isso acontece muito, e a gente faz isso o tempo inteiro no sentido negativo. Pode estar tudo em paz, mas a gente chega nervoso, estressado, a gente consegue contaminar e todo mundo atende imediatamente a esse chamado. É ou não é? A coisa mais fácil que tem é a gente começar uma discussão. Agora, vai chegar em um lugar onde tem uma discussão e a gente acalmar as coisas. É difícil. Por quê? Porque a gente já está acostumado a isso. Que o normal é ser assim. Mas não é. O normal é a gente não ser egoísta. O normal é a gente fazer a caridade. O normal é a gente cuidar do nosso próximo. Porque Jesus Cristo há 2000 anos está dizendo: amar o próximo a ti mesmo. E a gente já sabe isso há 2000 anos. Quantas vezes a gente já reencarnou de lá para cá? Vai ver, a gente não era do tempo de Jesus Cristo, né? A gente talvez até tenha ouvido isso dele. Imagine, até hoje a gente não estava com esse ranço do egoísmo e do orgulho, não é? Então, é uma coisa que parece ser simples, mas é um exercício difícil. E quanto mais tarde a gente começar, pior. Certo? Então, é uma coisa que a gente tem que começar logo. Então, e uma outra coisa que eu lembrei agora é o seguinte: tem uma coisa no livro dos Espíritos, que eu não lembro mais onde é o versículo no capítulo, mas um dos Espíritos ele diz assim, que nós somos responsáveis pelas coisas que a gente aprende. Então, a partir do momento que você sabe alguma coisa, você não pode mais dizer que não sabe. A responsabilidade dobra. Porque a gente agora é cobrado pelo que a gente sabe. Não é verdade? É a mesma coisa que a gente faz. Uma criança diz assim: não bota a mão no fogo que vai queimar. Ele sabe. Aí ele vai lá e bota a mão no fogo e queima. Ele é inocente? Ele já tinha sido avisado. Não é verdade? Agora, outra coisa é ele nunca ter sido avisado. Aí a gente perdoa, né? A gente ensina, mas mesmo assim a gente cuida de uma situação ou na outra. Não é verdade? Então, agora que a gente sabe o que é o egoísmo e que ele não está no outro, não é nossa responsabilidade o egoísmo do outro. Nossa responsabilidade é o egoísmo que está
dentro de nós, e a gente não faz nada para mudar isso, a gente é cobrado duas vezes. Um pela ação e a outra pela falta de ação, para não mudar a situação. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte: o que é que a gente faz numa situação em que o meu egoísmo tenta prevalecer? Ninguém sabe, né? Vamos começar de novo. Bota aí o slide do início. E aí, o que é que a gente faz numa situação dessa? E acreditem, ó, é aquela situação que se repete quase todo dia. Não é uma situação nova, é aquela situação sempre. Se a gente for parar para pensar, eu sou egoísta e já faz um tempo, viu? Para pensar aí. É uma relação, é na forma de agir, é em determinada ação que eu faço, e ele é reincidente. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente busca sempre o egoísmo lá no outro, não busca na gente. Então, quando essa situação, se a gente parar para pensar, a gente consegue identificar ela. E quando isso acontecer, a gente faz o quê? Me digam aí. Hoje eu faço pergunta, né? O que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é não admitir, é ficar calado. Vai? Primeiro, eu não sei, viu? Eu não passo por essa situação, eu não sei como é que faz isso. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Se coloca no lugar do outro. Primeira coisa. Se a gente treinar isso, acredite, imediatamente, quando a situação acontece, a primeira coisa que vem é ter que me colocar no lugar do outro. Imediatamente essa situação começa a amenizar. Tá certo? Bom, como eu falei a vocês, eu sei, todo mundo sabe o que é egoísmo. Às vezes é porque a gente esquece, né? Por causa do dia a dia. Todo mundo sabe como combater o egoísmo. Talvez o que a gente não possa esquecer é que não existe mais tempo. A gente precisa iniciar o processo de reversão do egoísmo. Senão a gente não consegue atingir a missão da humanidade, que é qual? A da caridade e do amor próximo. Tá certo? E eu acredito que ninguém aqui quer ser responsável por isso. Não é isso? Porque vai chegar um dia em que a humanidade ela vai chegar lá. E um dia que a gente vai estar? Não é? A gente vai estar no time das pessoas que conseguiram sair desse lugar e iniciar esse processo de progresso. E ser uma pessoa mais da caridade do que do egoísmo, ou a gente continua egoísta, continua com orgulho e não se movimentou. Então a gente tem que pensar e refletir sobre isso. É esse o objetivo de Emmanuel e de Pascal. Tá certo? Então, obrigado.